Pessoal, o vídeo aqui hoje é sobre os containers, tudo que você precisa saber sobre a adaptação de containers. Você que está querendo entrar nesse ramo, você que está querendo aí um conteúdo a mais, eu vou passar aqui todas as etapas que a gente tem aí na parte de adaptação de container. Esperei aqui o horário de almoço, porque o pessoal, para ficar mais tranquilo aqui, porque senão é uma barulheira, o pessoal com as lixadeiras, furadeiras, não ia dar para ouvir o áudio do vídeo. E eu já estou aqui em campo aqui e vou mostrando os containers aqui em todas as etapas que a gente tem, para ficar mais didático possível o vídeo. Primeira etapa, pessoal, primeira coisa que a gente precisa fazer é o projeto arquitetônico de acordo com a sua necessidade. Primeiro você precisa pegar as medidas. A gente tem dois modelos convencionais aí, tanto os de 40 pés, tanto os de 20 pés, que é esse menor aqui. Olha a diferença de tamanho deles. Esse aqui é o de 20 pés, menorzinho. Esse outro maior aqui é de 40 pés. Depois que você fazer todo o projeto para encaixar todos os móveis que você precisa dentro deles, e aí a gente parte para tanto projeto arquitetônico quanto projeto elétrico e hidráulico, hein? Tem todos esses projetos aí que você precisa organizar para você ter um norte. E depois, quando a gente for começar a adaptação desses containers, primeira coisa que a gente precisa se atentar é deixar ele nivelado para o pessoal trabalhar. Aqui neste caso a gente não precisa, porque o nosso piso já é nivelado, mas dependendo de onde você for fazer essas adaptações, você precisa colocar calços ou até mesmo contratar um maquinário para poder nivelar eles. E posteriormente que você regularizar o solo, a gente começa a trabalhar neles. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o corte das esquadrias, igual a gente está vendo aqui, ó. Que a gente fez o corte aqui das janelas aqui, da porta, que a gente vai, essa porta que está aqui, a gente vai tirar ela e vai tampar aqui com uma chapa, né? Então a gente já com a orientação do projeto a gente fez o corte de todas as esquadrias. A próxima etapa seria a colocação da vedação, não da vedação, mas das divisórias internas. Nesse aqui especificamente não tem, mas é comum às vezes aqui, como aqui é uma guarita, às vezes a gente faz um fechamento aqui para ali ficar isolado, e aqui a gente coloca uma divisória. Pode ser de chapa, pode ser de drywall, né? Tem várias materiais aí que a gente pode fazer essa divisória. Depois que a gente fazer isso, o próximo passo, nesses containers específicos aqui, não foi preciso fazer o fechamento de buracos, mas é comum aqui, quando você vai fazer a adaptação de container, você precisar fechar alguns buracos que já existem, porque normalmente o pessoal já compra os containers usados. Então esse aqui mesmo é um exemplo deles. Olha, esse aqui é um container de gerador, esse aqui ele tá cheio, mas ele tem aqui, ó, fizeram uma veneziana nele, tem o buraco aqui do quadro de distribuição dele. Então se a gente fosse adaptar esse container, a gente precisaria tampar, fechar essas aberturas para adequar ele de acordo com o processo. E depois que a gente fizer todas essas alterações de cortar as esquadrias igual aquele que já está cortado e colocar as divisórias, o próximo passo é debastar o container, que nada mais é do que lixar ele. É necessário, é muito importante essa etapa, lixar. Olha isso aqui, ó, o jeito que eles vêm pra gente. Tá vendo aqui? Tudo isso aqui é corrosão. Toda essa corrosão a gente tem que retirar ela, porque senão ele não vai ter a tinta não vai adequar aqui, ela vai ficar numa qualidade bem ruim, ela não vai fixar. Então a gente tem que vir e lixar toda essa parte que tá, não só a parte que tá com corrosão, mas tem que fazer o lixamento de toda a parede, igual aquele ali, ó. Isso que vocês podem ver que ele tá todo lixado, para poder receber a próxima etapa, que é o primer. Depois que a gente fazer o lixamento de toda a face dele, tanto interno quanto externo, e não pode esquecer o teto, hein? Da área interna e externa do teto. Tá vendo aqui que ele também já está todo lixado? Depois que a gente lixar ele, pessoal, a gente vai fazer a aplicação do primer. Nesse caso aqui o primer ele é cinza, mas ele tem de outras cores também. A função do primer é combater a corrosão. O primer não vai deixar esse container corroer posteriormente, depois do tratamento. Aqui, ó, um fechamento aqui que a gente fez. Esse que foi necessário fechar, ele estava com um buraco ali. Então, voltando aqui, a gente faz a aplicação do primer para ele poder retardar esse processo de corrosão
em todo a parede do container e para poder depois, posteriormente, receber a tinta, que é a próxima etapa que nós temos aqui. No nosso caso aqui a gente está pintando ele de verde, igual aquele ali que vocês estão vendo ali. Deixa eu ir lá para mostrar para vocês. Aqui a parte externa a gente está pintando ele de verde e a parte interna a gente está pintando ele de branco, que é o projeto aqui. Então fica parecendo o container do Hulk. E posteriormente que a gente fizer a pintura dos containers, a próxima etapa seria a colocação das instalações elétricas e instalações hidráulicas. Nesse container aqui a gente já começou a fazer a colocação dos conduletes. Igual vocês podem ver aqui, a gente faz a fixação com parafusos mesmo. A gente traça o parafuso aqui e faz a fixação do condulete para distribuição de tomadas e distribuição de força elétrica e interruptores. Tá vendo aqui? A gente já faz aqui e depois a gente isola ele para poder dar o acabamento de pintura. E quando ele tiver banheiro, esse aqui tem um banheiro, mas a gente ainda não chegou nessa fase, a gente faz as instalações hidráulicas também. E posteriormente a gente colocar esses conduletes para passar a tubulação, a gente vai distribuir a iluminação dele de acordo com o projeto. E depois que a gente fizer toda a distribuição dos conduletes, a gente vai vir e vai assentar as esquadrias. Vai colocar as portas, colocar as janelas, fazer as devidas vedações dela, né? E ele vai estar quase pronto, vai faltar só o piso do container. Esse piso aqui está um piso amadeirado, igual vocês estão vendo. Ele pode ser usado, mas dá uma estética bem feia e dificulta muito a limpeza desse container posteriormente. Então a gente vai arrancar esse piso de madeira, e então a gente vai colocar um piso de chapa. A gente vai aplicar um piso de chapa nele e depois vai fazer uma pintura nesse piso de chapa com piso epóxi, que vai dar um acabamento bem mais bonito, bem mais tranquilo de fazer limpeza. E para finalizar, a gente vai fazer um tratamento de vedação acústica, um tratamento acústico nele, acústico e térmico, né? A gente faz um suporte aqui com umas ripas e tem várias formas de você fazer esse tratamento acústico. Você pode fazer ele com EPS, que é o isopor, são umas chapas de isopor que a gente vem, fixa elas aqui para fazer o tratamento acústico, ou você pode fazer de lã de rocha, que é também muito utilizado nesses tratamentos de container. Ficou uma ferpinha aqui. E depois a gente faz uma outra camada, a gente vai fazer uma dupla camada. Uma camada primeiramente ou com isopor, que é o EPS, ou com lã de rocha, e depois um compensado por cima, que ele vai ajudar no tratamento do tratamento térmico. E esse compensado aí vai de acordo com seus recursos, de acordo com o seu objetivo. Pode ser tanto um compensado, pode ser aqueles de MDF, pode ser aqueles de plástico, cada um de acordo com os seus recursos que vocês têm aí. Aqui, esse aqui está faltando ainda fazer o lixamento nele. E é isso aí, pessoal. A gente aqui ainda não tem nenhum container pronto, mas muito em breve aqui a gente vai ter. Esse aqui está quase finalizando, a gente já vai fazer o assentamento das esquadrias dele. Esse aqui é as container que a gente está usando aqui de estoque para as tintas, fica uma bagunça aqui mesmo. Assim que tiver um container pronto, eu vou deixar aqui. Se esse vídeo aqui te ajudou, pessoal, curta, compartilha e ajuda a gente aí a crescer no canal. Comenta aqui se ele te ajudou, comenta se ficou alguma dúvida ou se faltou alguma etapa que você normalmente faz aí nas suas adaptações de container que eu não falei aqui. E é isso, pessoal. Obrigado e até mais.